Boa noite, pessoal. Estamos com mais um vídeo aqui do canal da De Bom Refúgio, da Congregação de Olho d'Água, canal onde você tem aprendido algo da parte do Senhor, onde você tem visto e ouvido, né, os vídeos. Se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal. Se você já é inscrito, deixa aí o teu joinha, isso ajuda bastante o canal. Bem, ao longo desses vídeos nós temos aprendido algumas coisas, temos compartilhado alguns pensamentos com vocês, mas sempre com base na palavra do Senhor. Amém? E hoje também não vai ser diferente. Hoje você vai aprender algo, nós vamos pensar juntos aqui algo sobre o sono. Amém? O que a Bíblia nos conta, que relatos de homens, grandes homens, consequências desses sonos, e algo que nós vamos, ao longo dessa aula, nós vamos aprender, tá bom? Então, o primeiro texto que nós vamos ler está em Gênesis capítulo 2, versículo de número 21, e eu já vou abrindo aqui a minha Bíblia com você, para que você acompanhe a leitura. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 21. Nós vamos falar do primeiro sono e que consequência isso teve. Amém? Então vamos lá. Gênesis 2, versículo 21 diz o seguinte: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, e com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e o levou até aqui. Então vamos lá. Falando de sono, não é? Então Deus fez cair um sono sobre Adão, né? O primeiro homem, criação mais perfeita de Deus. Mas Deus fez cair um sono sobre a vida de Adão. Para quê? Para que a mulher fosse feita através da sua costela. Então Adão, quando acordou do sono, Adão ele viu a mulher na sua frente. Ou seja, Deus fez Adão cair em um sono profundo para fazer uma surpresa para Adão. Então muitas vezes nós também somos colocados em um sono para que, quando nós abrimos nossos olhos, Deus já tem nos surpreendido. Nós já nos deparamos com um milagre. Nós já nos deparamos com a bênção na nossa frente. Né? Bem interessante esse assunto. Então Deus fez cair o sono sobre a vida de Adão para que ele fosse presenteado com a sua, na ocasião, a sua ajudadora, não é? A sua esposa, que dali veio a continuidade de toda a humanidade. Tá bom? Então, Deus ele nos faz dormir para nos presentear. Tá bom? O segundo texto que nós vamos ver sobre o sono está em Gênesis capítulo 15. Olha só, o sono de Abrão. Ainda não era Abraão, e sim Abrão. Nós vamos ver aqui na Bíblia o que foi que aconteceu com o sono de Abrão. Gênesis capítulo 15, no versículo de número 12, perdão, Gênesis 15, versículo de número 12. Olha só o que a palavra vai nos dizer. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Olha só, Deus ele aqui Abraão ele é no momento que Deus faz uma aliança com Abrão, né? Então, dado o momento do dia, Abrão foi tomado de um sono profundo, né? E a palavra diz que vieram trevas
densas e apavorantes sobre a vida de Abrão, né? E naquele sono profundo, Deus faz uma grande revelação na ocasião ainda, Abrão, né? Deus fez o sono vir sobre a vida de Abrão para que Deus pudesse falar com ele. Então, olha só o que Deus falou com Abrão no versículo 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Então Deus ele fez Abraão cair naquele sono para que Deus pudesse alertar Abraão sobre algumas coisas que viriam a acontecer futuramente. Você sabe que o povo de Deus ficou cativo no Egito durante 430 anos. Depois Deus enviou o seu servo Moisés, e aí você conhece a história, veio as pragas, veio a libertação do povo. O povo, alguns entrou na terra prometida, mas isso aí é outro assunto. Mas então Deus ele nos faz dormir para falar conosco. Então no caso de Adão, Deus fez Adão dormir para lhe presentear, para lhe dar um presente, uma ajudadora idônea, né? Dar-lhe uma esposa. No caso de Abraão, Deus fez ele cair um sono profundo, porque Deus queria falar algo com ele. Deus queria revelar algo a Abraão. Amém? Gênesis capítulo 31, versículo de número 40. O sono de Jacó. Olha só, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre o sono de Jacó. Gênesis 31, versículo de número 40. Olha só, número 40. Nós vamos ler Gênesis 31, versículo de número 40. O sono de Jacó. Vamos ver o que aconteceu no sono de Jacó. Porque nós já vimos que Adão e já vimos Abrão. Agora vamos ver Jacó. O versículo 40 do capítulo 31 diz o seguinte: o calor me consumia de dia, isso aqui é Jacó falando, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Olha só, aqui nós vamos ver uma situação bem diferente das anteriores que nós vemos, né? Deus às vezes ele nos tira o sono para nós vermos a situação que está em nossa volta. Muitas vezes nós estamos dormindo, muitas vezes nós estamos tão atarefados com as coisas do dia a dia que nós chegamos muitas vezes tão afadigados em casa que não consigo nem observar a situação que está ao nosso redor. Então Deus também tira o nosso sono para que nós possamos refletir, meditar nas coisas que estão acontecendo à nossa volta, para que nós possamos abrir os olhos e não ficarmos enganados. Jacó estava sendo enganado pelo seu sogro Labão, né, onde ele trabalhou 7 anos por uma esposa, sendo que foi lhe dada a outra, e depois ele trabalhou mais 7 pela que ele queria, né, e vocês viram aqui que nós lemos que o salário dele foi trocado 10 vezes, então ele foi enganado 10 vezes. Então Deus fez ele perder o sono para ele poder meditar nas coisas que estavam acontecendo à sua volta, e assim ele não ficar enganado. Então mais um fato bem interessante aqui: Deus nos faz perder o sono para que nós possamos nos atentar às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Amém? Agora vamos ver Juízes capítulo 16, versículo de número 20. Juízes capítulo 16, versículo de número 20, nós vamos falar de um homem muito conhecido, muito usado por Deus, mas que na sua caminhada ele fez coisas que desagradou a Deus. Então eu quero que você abra aí a sua Bíblia, você note
Juízes capítulo 16, versículo de número 20. Nós vamos falar agora do sono de Sansão. Amém? O sono de Sansão. O que aconteceu no sono de Sansão? Será que Deus presenteou no Sansão pelo seu sono? Será que Deus falou com Sansão através do seu sono? Será que Deus fez Sansão perder o sono para ele ver o que estava acontecendo à sua volta? Então vamos ver como é que Deus agiu na vida de Sansão através do sono, que é o nosso assunto de hoje. Existem sonos que nós podemos ou perdemos para nós termos consciência de que Deus nos deixou. Vamos ver o relato bíblico, o que a Bíblia diz. Juízes capítulo 16, versículo 20. Olha só. Então ela chamou Sansão e disse: os filisteus o estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: serei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Então Sansão, por várias vezes Dalila tentou descobrir o segredo de Sansão, e Sansão sempre negando. É como em nossas vidas, as tentações elas vêm dia após dia. O mundo tem oferecido coisas a mim e a você dia após dia, e nós temos resistido e nós temos tentado. Não foi o caso de Sansão. Dalila tentou descobrir qual era o segredo da sua força, e Sansão, pela insistência de Dalila, pela insistência da tentação, Sansão cedeu e contou os seus segredos. O que aconteceu? Ele foi capturado, você conhece a história, teve os seus olhos arrancados, mas isso aí também é outro assunto para outro dia. Mas o sono de Sansão lhe custou a visão. Quando ele dormiu, ele perdeu a visão. Quando Sansão dormiu, ele perdeu o foco que ele tinha, o objetivo que ele tinha na vida dele, que era julgar o povo de Deus e trazer liberdade ao povo de Deus. Então, tem sono que Deus nos faz cair para que nós percebamos que ele nos deixou. Quando nós acordamos desse sono, aí Deus se mostra ou nos revela que ele não está mais conosco, que nós estamos caminhando agora por conta própria. E Jesus falou que sem ele nada nós poderemos fazer. Sansão nos ensina que a nós, crentes cristãos, que nós achamos que Deus sempre estará conosco, mesmo quando nós estamos fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas isso não é verdade. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Olha o que a Bíblia nos diz. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 27, eu vou ler com você o que a Bíblia nos diz acerca dessas coisas. Olha só. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser provado. Então, nós ministramos, nós ensinamos, mas nós temos que nos martirizar todos os dias para que nós mesmos não venhamos cair nas tentações e depois sermos provados. Amém? Então Sansão nos ensina através dos seus... Deus nos ensina através da vida de Sansão que muitas vezes nós dormimos e acordamos e perdemos o foco e temos a revelação que Deus nos deixou por causa de nossas atitudes, porque nós não perseveramos até o fim, como a Bíblia nos instrui a fazer. Amém? Agora eu quero que você abra comigo 1 Samuel capítulo 26, versículo 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 26, versículo de número 12. Nós vamos ver agora o sono de Saul. Existem também os sonos em nossas vidas que pode até custar a nossa vida, né? Como nós vimos agora, né? Sansão, ele perdeu a vida dele. Então, através do sono, ele acordou, percebeu que a força o tinha deixado.
né, que Deus tinha deixado ele. E o que aconteceu com ele, você já sabe da história. Vamos continuar aqui com a aula. Samuel, capítulo 16, 26, versículo 12. Olha o que a Bíblia nos diz. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Você conhece a história? Davi foi um homem muito perseguido por Saul, pela inveja de Saul. Saul começou a ter inveja e criar uma raiva de dentro de Davi, a ponto de querer pregar Davi na parede com a sua lança. Mas o Senhor, Deus, fez cair um sono profundo sobre Saul e sobre os seus soldados. Mas Davi, que jamais tocaria no ungido de Deus, Davi que temia ao Senhor, Davi permitiu que Saul vivesse. Então, o sono de Saul quase custou a sua vida. Agora eu quero que você veja, comigo, que existem sonos que quase nos custa a vida. E esse sono foi o sono de Saul, que quase lhe custou a vida. Mas também tem sono que recai sobre nossas vidas, que custa a nossa vida. Que nós morremos literalmente, tanto espiritualmente como fisicamente. Atos capítulo 20, versículo de número 9. Vamos ver o que a palavra nos diz acerca desse assunto. Atos capítulo 20, versículo de número 9. Existem sonos que vêm sobre nossas vidas para nos matar, literalmente. É por isso que a Bíblia diz, acorda tu que dorme, né? Para que nós não dormimos na caminhada e não venha acontecer coisas na minha e na tua vida. Atos capítulo 20, versículo de número 9. Olha só o que a palavra nos diz acerca desse assunto. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e, quando o levantaram, estava morto. Ou seja, esse rapaz, ele, ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, longas pregações que se prendiam o povo, mas observa o detalhe aqui no começo, no versículo 7, diz assim, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Há muitas candeias no piso superior, onde estavam reunidos. E agora vai falar que um jovem Eutico que estava sentado numa janela. Ou seja, quando você fica na janela, você está olhando para o culto, mas também você está olhando para o mundo. Então, a visão da janela é essa, é você estar com o pé na igreja e com o pé no mundo. Você nunca pode estar na janela, você nunca pode estar sentado na janela, você tem que estar no corpo de Cristo, no átrio da igreja ou na porta que é Jesus. Porque na porta você vai ficar de frente para o altar, mas na janela você vai estar ou olhando para a rua, vendo o que está acontecendo no mundo, com a sua mente ligada no mundo e não prestando atenção no culto. E aí você vai adormecer e você vai cair e você vai morrer, como aconteceu com esse jovem Eutico. Graças a Deus que o apóstolo Paulo, com a sua fé, com a vida que ele tinha com Deus, esse jovem ele foi ressuscitado, ele foi reanimado e tornou a viver. Então, quem senta na janela fica, vamos dizer assim, observando as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, o sono desse rapaz é porque ele não estava dando foco à palavra que estava sendo pregada e estava cocheando entre os pensamentos, com um olho no mundo e o olho na igreja, e ele foi vencido
pelo sono e caiu e morreu. Eu quero que, para finalizar o assunto de hoje, eu quero que vocês notem aí, ou abram suas Bíblias, em Provérbios capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 20. Provérbios 6, nós vamos ler a partir do versículo 20 até o 23. Amém? Olha só o que a Bíblia nos diz acerca dessas coisas. Porque nós temos que entender uma coisa. Nós temos que dar ênfase, nós temos que dar prioridade à palavra de Deus. Ficar na janela não é bom nem para mim e nem para você. Porque nós estando na janela, nós nem vamos estar na igreja e nem estar no mundo. Nós vamos estar observando as coisas do mundo e observando as coisas da igreja, a pregação da palavra, que foi no caso desse jovem Eutico. Mas ele caiu, a Bíblia diz que ele caiu, tomado de um sono profundo e morreu. Amém? Olha só, versículo 20 do capítulo 6 de Provérbios. Meu filho, obedeça os meus mandamentos, os mandamentos de seu pai, e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão, e quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Amém? Então, de tudo que nós vemos aqui, nós temos que ter certeza de uma coisa: obedecer os mandamentos de Deus, para que sonos não venham acontecer como aconteceu na vida de Saul, que quase lhe custou a vida, ou como aconteceu na vida do jovem Eutico. Amém? Que o sono que venha sobre nossas vidas seja como o sono de Adão, que ele foi presenteado por Deus. Que o sono que vem acontecer em nossas vidas seja como o de Abrão, quando Deus vem nos advertir acerca de algumas coisas. O sono que caia sobre nossas vidas seja como o sono que caiu na vida de Jacó, quando ele perdeu o sono, na verdade, para ele poder ver, enxergar o que estava acontecendo à sua volta. Amém? Então este foi o assunto, esta foi a aula de hoje, o sono. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe o joinha, compartilha, vai ajudar bastante o canal. Amém? Espero que tenha ajudado. Deixe sugestão de assuntos, que nós possamos compartilhar, conversar e dividir experiências e dividir conhecimento uns com os outros. Que Deus abençoe o dia e a vida de cada um de vocês. E viva sempre Ele, o Senhor Jesus.